Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui na nave do Fábrica D e hoje vamos falar sobre assuntos que mais caem na prova do exame de qualificação da UERJ. Você vai revisitar esse vídeo várias vezes porque os assuntos que eu falarei aqui atrás são assuntos perenes, não importa a época, entra assunto, sai assunto, mas estes que aqui estão são assuntos que sempre estarão presentes na prova. Então vamos ver agora quais seriam eles, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, galera. Agora aqui, antes da gente falar sobre os assuntos ainda, vamos passar na nossa plataforma, que é o fabricad.online, e também no nosso Instagram, que é a plataforma Fabricad, para que você tenha acesso a tudo mesmo em termos de preparação para a prova da UERJ, bem como outros vestibulares. E o que me espera lá? Tudo mesmo. O que eu tenho aqui é a pontinha do iceberg do que é oferecido lá dentro, com uma preparação completa em termos de testes, simulados, correção de redação, aulas de todas as matérias que partem do básico ao muito avançado, ou seja, tudo o que você precisa está lá disponível a você. Pode ser pago em cartão, boleto ou Pix. Mas lembrando, cuidado, o plano UERJ Enem Isoladas, ele vai te levar até o exame de qualificação da UERJ. Para os discursivos, o plano é outro, que é o plano chamado Foco na Medicina. Principalmente, então, pelo próprio nome, se você quer medicina, o plano Foco é o plano que vai te acompanhar com 2 biologias, 2 químicas e a correção de redação modelo UERJ, ok? E se eu quiser um plano completo, não tem? É claro que tem. O nosso combo dos 2 planos anteriormente falados é o Fábrica de Médicos, que é uma operação completa do zero mesmo, para você que quer já se respaldar para o exame de qualificação, bem como para as provas discursivas de biologia, química e redação. É o plano mais completo da plataforma, é o best-seller da gente, inclusive o nível é tão alto que muitas pessoas compram, querendo também FUVEST, querendo outros vestibulares, acaba dando certo, a gente já teve vários aprovados em São Paulo, então aquele plano que realmente vai te dar a porrada que você precisa para estar um passo além dos seus concorrentes. Realmente é a melhor pedida que a gente tem para te oferecer. O preço é bem acessível, você pode, repito, pagar em Pix, cartão ou boleto, não tem desculpa para se tornar nosso aluno. Mas vamos lá então, gente, qual é o papo aqui hoje? Matérias que em física se repetem, não importa o ano, tá? Seja que o ano que entre o ano vindouro ou anos passados, você vai perceber que esses 4 assuntos selecionados especialmente a dedo pela gente estão sempre presentes em prova. E quais seriam então? Dinâmica. Galera, prova de física da UERJ sem alguma coisa envolvendo força é muito atípica, tá? Dinâmica, saber que é F igual a M vezes A, saber as forças de atrito, saber força centrípeta, saber qualquer propriedade relativa a elas, você vai ter que ser conhecedor muito bom disso. Então aqui eu destacaria os conceitos básicos, ação e reação, bem como também força de atrito, que força de atrito já tem a ver também com o trabalho da força e com a variação de energia. E força centrípeta.
Não quero dizer que você não deva estudar outras coisas, mas se você está perdido, desorientado, precisa ir de um norte para saber por onde começar ou até mesmo por onde terminar os seus estudos, finalizar a revisão no quê? Se concentre inicialmente nesses assuntos que eu estou te falando, tá? E aí, principalmente esse item tem relação com conservação de energia e trabalho. Para quem não lembra, as 3 principais formas de energia que vão estar lá na sua prova são a energia potencial gravitacional, MGH, energia cinética, o meio de MV2, né? Cuidado que o meio de MV2 ou MV2 sobre 2 são a mesma coisa, né, gente? E um pouco menos cobrado, mas não quer dizer que não apareça, a energia potencial elástica, que é KX2 sobre 2. Lembrando dos trabalhos, coloquei aqui o da FAT, né? Mas também tem o da força resultante. O trabalho da FAT é variação de energia mecânica e o trabalho da força resultante é variação de energia cinética. E aí que se dá a interseção e a relação que eu falei de força de atrito com o trabalho, tá? É muito comum esses assuntos aparecerem juntos ou separados, mas são assuntos extremamente recorrentes, não somente na UERJ, bem como em qualquer outra prova. Eu estou falando já de exame de qualificação, não estou falando de prova específica aqui. Prova específica, o buraco é muito mais embaixo, mas é claro que esses assuntos, então, são mais cobrados ainda, tá? Outra coisa importante, claro, não poderíamos ficar sem de jeito nenhum, a parte de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é aquela parte que vem depois da eletrostática. E o que seria a eletrostática? É a parte que lida com força, campo e potencial elétrico. Não que isso não caia, mas é bem menos cobrado. E se você for reparar em provas antigas, a incidência de eletrodinâmica é muito maior. Até pelo grau de aplicabilidade disso no dia a dia, no mundo real das pessoas. Tá? Então, potência, questão com chuveiro, questão com posição em inverno e verão no chuveiro, que eu tenho que usar as 3 formas de potência, que são o quê? U ao quadrado sobre R, R ao quadrado e U vezes I, também chamado carinhosamente de π, tá? Você tem, no caso aqui, que essas 3 expressões, claro, existe expressão mãe de todas elas, que é trabalho sobre o tempo, que é potência igual a energia sobre o tempo. Mas, geralmente, uma dessas 3 que eu falei, o 2 sobre R, o π e o U vezes I, que também é o π, né? Eu repeti aqui, e o R ao quadrado são muito cobrados em questão que envolvem resistores, até mesmo a potência dissipada pelo resistor, porque isso é justamente o efeito Joule, né? O resistor aquecendo e convertendo energia elétrica em calor, tá? E, por falar em calor, tem a calorimetria também. Vou chegar à janela. Além disso, em eletrodinâmica eu tenho o I igual a RI, a lei de Ohm, né? Que rege os resistores, e os circuitos em geral, saber associação em série, associação paralelo, em qual deles que a tensão é a mesma, em qual que as tensões se dividem, em qual que a corrente é a mesma, em qual que as correntes se dividem, tudo isso tem que ser conhecido para que você faça uma boa prova. E tudo isso tem lá na nossa plataforma, como você está vendo aí, tem lá muito bem dissecado com exercício de revisão, embasamento e aulas também de revisão e aprofundamento. Não vai faltar desculpa para você se dar bem e tirar o seu conceito A nessa prova, como várias pessoas tiraram no ano passado. Quando eu falei aqui em potência, eu falei em calorimetria. E agora é verdade. Calorimetria tem uma relação com vários assuntos. Tem com relação com variação de energia, porque a energia que está variando aqui pode estar se convertendo em calor. Quando eu faço uma questão que tem isso, que tem energia geralmente, galera, é dada em joules, que é aquele J, né? Energia geralmente é dada na unidade Joule. E calorimetria, o calor geralmente é dado em cal, que é caloria. Você tem que tomar cuidado para na hora de converter uma coisa em outra, não se confundir, porque não dá para trabalhar igualando, por exemplo, uma dada energia surgida da cinética, da gravitacional, com as que vêm daqui direto, porque senão a unidade não vai estar batendo, tá? E nessa conversão de unidade é que muita gente acaba se estrepando e cometendo erros bobos. Calorimetria também tem muita interseção com a eletrodinâmica. Afinal, pelo próprio efeito Joule que eu te falei, você tem a conversão de eletricidade em calor e aí, novamente, tem um problema de tomar cuidado, né? As coisas vão estar em watts, em joules, tem Joule envolvido e como tem Joule aqui é calor, calorimetria, né? Dada em cal, você tem que tomar cuidado para você aqui não acabar se estrepando na unidadezinha que tem que estar compatível na hora de igualar as coisas. O que é QS e QL que eu tenho aqui? QS de calor sensível, S de sensível, que é o chamado MCAT ou também
que macete, tá? Que é MC delta Tzão, ou delta teta, cada um bota e escreve de um jeito, enquanto o QL é o calor latente, que é o Quimel, cada um fala uma coisa diferente, né? Eu falo Quimel. Um é relacionado à mudança de temperatura, que é o primeiro, e o outro à mudança de estado. Então aqui quando um corpo está mudando de estado, de líquido para sólido, de sólido para gasoso, já aqui quando ele está alterando a sua temperatura. Ambos são extensamente cobrados, gráficos que são relacionados a isso também caem muito, então vocês têm que tomar cuidado com isso daí, tá? O Czinho, para quem não lembra, é o calor específico, né? Que é dado geralmente em caloria por grama grau Celsius. Aí, que foi o que eu falei, caloria, né? Na hora de mexer com energia, tem um joule na história. Ah, então quer dizer que se eu estudar apenas isso, eu estou muito bem preparado para a prova? Cara, eu diria que não, tá? Caramba, ué, por que você está então aqui hoje? Isso aqui é para te dar um norteador para você começar e ter uma maior confiança em si, ter uma maior segurança para poder estudar o resto. Agora, só com esses 4, não diria que você vai garantir, no caso, já o seu A, mas está no caminho de conseguir o mesmo. E o restante lá no nosso site você tem. Então esses assuntos que eu estou te citando aqui são aqueles de entrada, ou se você já estudou tudo de tudo, quer revisar, mas não tem tempo de revisar tudo, termina por eles. Então assuntos que eu não comentei aqui, mas merecem uma certa honra ao mérito, por exemplo, como conservação da quantidade de movimento, equilíbrio dos corpos extensos também, a parte também que lida com dilatação é importante, a parte de gases, PV igual a NRT e as transformações, né? Transformação isotérmica, adiabática, isovolumétrica, tudo isso é bem importante também. Mas, novamente, esses são os 4 assuntos principais pelos quais você deve começar. Isso tudo sempre é tratado dessa maneira em nossa plataforma. Lá você tem orientação de estudos completa, a gente monta horário de estudos para você. Você não fica sem saber o que cai mais aqui, o que cai menos ali, para não ficar por igual estudando as coisas sem ninguém te orientar. Então, tempo perdido você jamais terá no Fábrica D. Você tem tudo de tudo que deveria ter, mas existe sempre uma orientação sobre como vai cair, de que jeito e o grau de incidência com que aquilo cai, ok? Então você que de repente estava estudando para um vestibular até mais pesado, para a FUVEST, para a prova militar, você que estava estudando para o Enem, você que não sabe, não conhece como é a prova da UERJ, tem aqui um ótimo guia de vários guias na nossa plataforma para mais uma vez ajudar você. E para também terminar te ajudando, você da frente, para você tirar o seu print aí, para você tranquilão guardar no seu coração e compartilhar com seus amigos. Lembre-se que esses vídeos de motivacional são feitos para você, então curte, compartilha com seus amigos, porque é isso que vai sempre deixar, mesmo se não é uma plataforma paga, com que a gente coloque mais coisas assim para orientar vocês, ok? Eu sou Alexandre Azevedo, ficamos por aqui. Um beijo e valeu. Tchau, tchau, galera.